O que significa este sinal de mão? Resposta: o ciclista pretende sair ou virar à direita. O que significa este sinal de mão? Resposta: o ciclista pretende diminuir a velocidade ou parar. O que significa este sinal de mão? Resposta: o ciclista pretende seguir em frente. O que significa este sinal de mão? Resposta: o ciclista pretende virar à esquerda. O que significa esse sinal de mão? Resposta: o ciclista pretende virar à direita. O que significa este sinal de mão? Resposta: o ciclista pretende virar à esquerda. O que significa este sinal de mão? Resposta: o motorista pretende virar à esquerda. O que significa este sinal de mão? Resposta: o motorista pretende sair ou virar à direita. O que significa este sinal de mão? Resposta: o motorista pretende reduzir a velocidade ou parar. O que significa este sinal de mão? Resposta: o motorista pretende virar à esquerda. O que significa este sinal de mão? Resposta: o motorista pretende virar à direita. O que significa este sinal de mão? Resposta: o motorista pretende seguir em frente. O que significa este sinal da guarda? Resposta: pare se estiver se aproximando pela frente. O que significa este sinal da guarda? Resposta: pare se estiver se aproximando por trás. O que significa este sinal da guarda? Resposta: pare se estiver se aproximando pela frente ou por trás. O que significa este sinal da guarda? Resposta: a guarda está sinalizando para o tráfego que se aproxima de ambos os lados. O que significa este sinal da guarda? Resposta: o tráfego que se aproxima pela frente pode prosseguir. Quando um reboque pode ser rebocado em uma via pública sem uma placa traseira? Resposta: nunca. Uma placa deve sempre ser exibida. Qual restrição se aplica à carteira de motorista completa se ela tiver passado no teste em um veículo com transmissão automática? Resposta: elas não podem dirigir veículos com transmissão manual. Em quais estradas os portadores de carteira de habilitação provisória podem dirigir? Resposta: todas as estradas, exceto rodovias. Em quais estradas os portadores de carteira de habilitação provisória não podem dirigir? Resposta: eles não podem dirigir em rodovias. Se o motorista for aprovado no teste usando um veículo com transmissão automática, quais veículos ele está habilitado a dirigir? Resposta: somente veículos automáticos na categoria de habilitação. Como uma placa ele deve ser composta? Resposta: um L vermelho e um fundo branco. É permitido usar um veículo em local público sem o selo de imposto atual exibido? Resposta: não, todos os veículos automotores devem exibir o selo de imposto atual. Se o motorista deseja dirigir um veículo, mas o selo do imposto está vencido, o que ele deve fazer? Resposta: ele deve tributá-lo imediatamente. Se o motorista desejar dirigir outro veículo que não esteja atualmente tributado, ele poderá transferir o disco de imposto atual de seu próprio veículo para ele. Resposta: sob nenhuma circunstância um disco de imposto deve ser transferido para outro veículo. Quando um veículo está sendo conduzido por uma pessoa que não é o proprietário, quem é responsável por garantir que o veículo esteja tributado e que um disco de imposto atual seja exibido? Resposta: o motorista e o proprietário do veículo são responsáveis. Quando um selo de imposto atual deve ser exibido em um veículo novo em uma via pública? Resposta: sempre que o veículo estiver em uma via pública. Quem está autorizado a ver o documento de registro do veículo de um motorista? Resposta: a guarda pode solicitar que você apresente o documento de registro do veículo em uma delegacia designada. Se o veículo estiver sendo conduzido por alguém que não é o proprietário, mas tem o consentimento do proprietário, quem deve garantir que o motorista esteja devidamente segurado? Resposta: o motorista e o proprietário do veículo. O motorista é seguro para dirigir seu veículo após o vencimento da apólice de seguro? Resposta:
O motorista não está segurado após o vencimento da apólice. Se o motorista deseja dirigir outro veículo particular, mas não tem certeza se tem seguro para dirigir esse veículo, o que ele deve fazer? Resposta: o motorista deve entrar em contato com sua própria seguradora para confirmar se sua apólice de seguro cobre ou não a condução de outros veículos. Quando um motorista deseja dirigir um veículo e não tem certeza se está coberto pelo seguro, o que deve fazer? Resposta: ele não deve dirigir até que sua seguradora confirme que ele está segurado. Qual é a cobertura mínima de seguro que o motorista precisa para dirigir em uma via pública? Resposta: terceiros. Onde os motoristas podem localizar a massa máxima autorizada em meia m do seu veículo? Resposta: em uma placa de metal no veículo. Onde o motorista pode estacionar? Resposta: onde o motorista não esteja bloqueando a visão dos outros usuários da via sobre os semáforos ou a estrada à frente. Qual a distância antes de uma faixa de pedestres onde é proibido estacionar? Resposta: 15 metros. A que distância de um cruzamento é proibido estacionar? Resposta: 5 metros, a menos que as vagas de estacionamento estejam claramente marcadas. O motorista tem permissão para estacionar na entrada de uma propriedade? Resposta: sim, com o consentimento do proprietário do imóvel. Quando é permitido estacionar em uma calçada? Resposta: nunca é permitido estacionar em uma calçada. Quando é permitido estacionar em fila dupla? Resposta: nunca é permitido. Quando é permitido estacionar em um ponto de táxi? Resposta: estacionar em um ponto de táxi é proibido, a menos que esteja dirigindo um táxi. Quando é permitido estacionar em uma curva fechada? Resposta: estacionar nunca é permitido em uma curva fechada. Quando é permitido estacionar no topo de uma colina? Resposta: estacionar nunca é permitido no topo de uma colina. Qual dos carros está estacionado incorretamente? Resposta: ambos os carros. O que esta placa significa? Resposta: o motorista deve parar seu veículo. O que o motorista deve fazer quando esta placa estiver acompanhada por uma linha branca de parada na estrada? Resposta: pare na linha. O que o motorista deve fazer quando esta placa não estiver acompanhada por uma linha branca de parada na estrada? Resposta: pare na placa. O que esta placa significa em um cruzamento? Resposta: dê a preferência ao tráfego na via principal. O que esta placa significa em uma rotatória? Resposta: dê a preferência ao tráfego que vem da direita ou que já está na rotatória. O que esta placa significa? Resposta: somente em frente. O que esta placa significa? Resposta: vire somente à esquerda. O que esta placa significa? Resposta: vire somente à direita. O que esta placa significa? Resposta: vire à esquerda à frente. O que esta placa significa? Resposta: você deve virar à direita em frente. O que esta placa significa? Resposta: mantenha-se à esquerda. O que esta placa significa? Resposta: mantenha-se à direita. O que esta placa significa? Resposta: passe em qualquer um dos lados. O que esta placa significa? Resposta: entrada proibida à frente. O que esta placa significa? Resposta: proibido virar à direita. O que esta placa significa? Resposta: proibido virar à direita. O que esta placa significa? Resposta: proibido virar à esquerda. O que esta placa significa? Resposta: conversão em U não permitida. O que esta placa significa? Resposta: a velocidade máxima é 30 km. O que esta placa significa? Resposta: a velocidade máxima é 50 km. O que esta placa significa? Resposta: a velocidade máxima é 60 km.
O que esta placa significa? Resposta: a velocidade máxima é 80 quilômetros. O que esta placa significa? Resposta: a velocidade máxima é 100 quilômetros. O que esta placa significa? Resposta: a velocidade máxima é 120 quilômetros. O que esta placa significa? Resposta: estacionamento permitido durante os horários mostrados. O que esta placa significa? Resposta: estacionamento proibido. O que esta placa significa? Resposta: via livre proibido parar ou estacionar durante os horários mostrados. O que esta placa significa? Resposta: o estacionamento com disco funciona durante o horário mostrado. O que esta placa significa? Resposta: ponto designado para táxis. O que esta placa significa? Resposta: início da ciclovia. O que significam estas placas juntas? Resposta: rua de pedestres à frente, tráfego não permitido, exceto durante os horários mostrados. O que esta placa significa? Resposta: o peso máximo permitido é de 3 toneladas. O que esta placa significa? Resposta: ultrapassagem proibida. O que esta placa significa? Resposta: somente ônibus, ciclistas e táxis estão autorizados a usar a faixa à frente durante os horários indicados. O que esta placa significa? Resposta: faixa de ônibus e ciclovia à esquerda à frente. O que esta placa significa? Resposta: faixa de ônibus e ciclovia à esquerda. O que esta placa significa? Resposta: faixa de ônibus e ciclovia à frente à direita. O que esta placa significa? Resposta: faixa de ônibus à direita. O que esta placa significa? Resposta: faixa de ônibus na contramão à direita. O que esta placa significa? Resposta: faixa de ônibus na contramão. O que esta placa significa? Resposta: entrada para a rodovia. O que esta placa significa? Resposta: a rodovia termina 500 metros à frente. O que esta placa significa? Resposta: fim da rodovia. O que esta placa significa? Resposta: 300 metros até a próxima saída. O que esta placa significa? Resposta: 200 metros até a próxima saída. O que esta placa significa? Resposta: 100 metros até a próxima saída. Em obras na estrada, o que significa esta placa? Resposta: prossiga com cautela. Em obras na estrada, o que significa esta placa? Resposta: pare antes ou na placa. O que esta placa significa quando exibida na aproximação de uma praça de pedágio? Resposta: faixa de operação do cobrador de pedágio. O que esta placa significa quando exibida na aproximação de uma praça de pedágio? Resposta: cesta de moedas nesta faixa. O que esta placa significa quando exibida na aproximação de uma praça de pedágio? Econo. Resposta: pedágio eletrônico aceito em qualquer faixa. Qual é a velocidade máxima permitida para carros e motocicletas em rodovias? Resposta: 120 km. Salvo indicação em contrário, qual é a velocidade máxima permitida para um carro rebocando uma caravana em uma rodovia? Resposta: 80 km. Salvo indicação em contrário, qual é a velocidade máxima permitida para um carro rebocando um trailer em uma rodovia? Resposta: 80 km por hora. Quando os limites de velocidade temporários se aplicam em obras na estrada? Resposta: durante a duração das obras na estrada. Qual veículo está isento dos limites de velocidade quando usado em uma emergência? Resposta: Corpo de Bombeiros. Qual veículo está isento dos limites de velocidade quando usado em uma emergência? Resposta: ambulância. Qual veículo está isento dos limites de velocidade quando usado em uma emergência?
Resposta: Garda. O que esta placa significa? Resposta: Não é permitido estacionar veículos que excedam o peso mostrado. O que essa sinalização rodoviária indica? Resposta: Faixa de pedestres. O que esta sinalização rodoviária indica? Resposta: Faixa de pedestres. O que significa esta marcação rodoviária? Resposta: Proibido estacionar nesta área. O que significa esta marcação rodoviária? Resposta: O tráfego não deve entrar, a menos que consiga passar pela junção sem parar ou virar à direita. O que significa esta marcação rodoviária? Resposta: Todo o tráfego deve se manter à esquerda da linha branca. O que significam esta marcação rodoviária e placa informativa juntas? Resposta: Estacionamento não permitido nos horários e dias mostrados. O que significam esta marcação rodoviária e placa informativa juntas? Resposta: Estacionamento não permitido nos horários mostrados. O que significa esta marcação rodoviária? Resposta: Um motorista não deve cruzar a linha branca tracejada, a menos que seja seguro fazê-lo. O que significam essas marcações rodoviárias? Resposta: Linhas brancas contínuas à frente. Se estiver dirigindo de A para B, o que significam estas marcações rodoviárias? Resposta: Um motorista pode ultrapassar se for seguro fazê-lo. Se estiver dirigindo de A para B, o que significam estas marcações rodoviárias? Resposta: Um motorista não pode cruzar as linhas para ultrapassar. O que significa esta sinalização rodoviária? Resposta: Entrada proibida. O que significa esta sinalização rodoviária? Resposta: Estacionamento proibido em todos os horários. O que significa esta marcação rodoviária? Resposta: Os motoristas devem manter-se à esquerda da linha branca contínua. O que significa a marcação rodoviária com linha amarela tracejada? Resposta: À beira da faixa de rodagem ou acostamento. O que significa este semáforo? Resposta: Pare a menos que seja inseguro fazê-lo. O que significa este semáforo? Resposta: O motorista pode prosseguir na direção da seta verde se o caminho estiver livre. O que significa este semáforo? Resposta: O trânsito que virar à esquerda pode prosseguir se a via estiver livre. O que significa este semáforo? Resposta: O trânsito deve parar no semáforo. O que significa este semáforo? Resposta: O trânsito pode prosseguir se a via estiver livre. Qual a cor do semáforo que acende depois do verde? Resposta: Somente âmbar. Quando o semáforo está verde? Quando o motorista não deve prosseguir. Resposta: Quando não seria seguro fazê-lo. O que significa uma seta âmbar piscante apontando para a esquerda em um semáforo? Resposta: Um motorista pode virar à esquerda, mas deve ceder passagem ao tráfego na outra via. Qual a cor do semáforo que acende após uma luz âmbar não piscante? Resposta: Somente vermelho. O que significam as luzes âmbar piscantes em uma faixa de pedestres? Resposta: Pare e dê passagem aos pedestres, prossiga se o caminho estiver livre. Quais usuários da via devem obedecer aos semáforos, incluindo os de pedestres? Resposta: Todos os usuários da via. Qual é o propósito das medidas de moderação de tráfego? Resposta: Para reduzir a velocidade do tráfego nas proximidades. Quem pode usar uma ciclovia sinalizada acompanhada por uma linha branca contínua no lado esquerdo? Resposta: Ciclistas e usuários de cadeiras de rodas motorizadas. Qual tráfego pode usar uma ciclovia acompanhada por uma linha branca contínua? Resposta: Ciclistas e cadeiras de rodas motorizadas.
além de ciclistas e cadeiras de rodas motorizadas. Quais outros usuários da via podem usar uma ciclovia desocupada acompanhada por uma linha branca tracejada? Resposta: todos os motoristas podem fazer uso temporário. Quando os motoristas devem parar em uma passagem de nível ferroviária automatizada com barreiras e luzes vermelhas piscantes? Resposta: pare com segurança quando a luz âmbar acender ou quando as luzes vermelhas começarem a piscar. Em uma passagem de nível ferroviária com cancela sem vigilância, o que o motorista deve fazer? Resposta: abra as duas cancelas antes de prosseguir para a travessia. Quais luzes indicam uma faixa de pedestres? Resposta: faróis âmbar piscantes. O que as setas âmbar piscantes indicam em um cruzamento? Resposta: quando for seguro, os motoristas devem prosseguir na direção indicada. O que significam semáforos temporários em obras rodoviárias? Resposta: o motorista deve respeitar os semáforos o tempo todo. O que significa uma linha branca contínua ao longo do centro da estrada? Resposta: não é permitido retorno em U. O que significa uma linha branca contínua no centro da estrada? Resposta: os veículos não podem cruzar ou ultrapassar a linha. O que o motorista deve fazer ao se aproximar de um semáforo que muda de verde para amarelo? Resposta: pare a menos que seja seguro fazê-lo. O que o motorista deve fazer em um semáforo amarelo? Resposta: pare no semáforo, a menos que não seja seguro fazê-lo. Ao querer parar temporariamente em uma área congestionada, onde o motorista deve estacionar? Resposta: estacione em um local seguro, legal e conveniente. O que é uma via livre? Resposta: uma área onde parar e estacionar não é permitido em determinados horários. O que esta placa significa? Resposta: cruzamento à frente com estradas de menor importância. O que esta placa significa? Resposta: cruzamento em Y de estrada principal vira à esquerda. O que esta placa significa? Resposta: cruzamento escalonado à frente com estradas de igual importância. O que esta placa significa? Resposta: cruzamento à frente com estradas de igual importância. O que esta placa significa? Resposta: cruzamento em T à frente com estradas de igual importância. O que esta placa significa? Resposta: cruzamento em Y à frente com estradas de igual importância. O que esta placa significa? Resposta: cruzamento em Y à frente com estradas de igual importância. O que esta placa significa? Resposta: cruzamento com estrada principal à frente. O que esta placa significa? Resposta: cruzamento em T à frente com uma estrada de grande importância. O que esta placa significa? Resposta: cruzamento com via dupla à frente. O que esta placa significa? Resposta: cruzamento em T com via dupla à frente. O que esta placa significa? Resposta: trânsito entrando pela esquerda. O que esta placa significa? Resposta: trânsito entrando saindo à frente. O que esta placa significa? Resposta: rotatória à frente. O que esta placa significa? Resposta: mini rotatória à frente. O que esta placa significa? Resposta: curva perigosa à frente. O que esta placa significa? Resposta:
Curva perigosa à frente. O que esta placa significa? Resposta: série de curvas perigosas à frente. O que esta placa significa? Resposta: série de curvas perigosas à frente. O que esta placa significa? Resposta: mudança brusca de direção para a direita. O que esta placa significa? Árabe Ali Farabilam. Resposta: a estrada estreita à esquerda. O que esta placa significa? Resposta: a estrada estreita em ambos os lados. O que esta placa significa? Resposta: a estrada se divide à frente. O que esta placa significa? Resposta: a rodovia dupla termina. O que esta placa significa? Resposta: tráfego de mão dupla frente. O que esta placa significa? Resposta: descida, engreme à frente. O que esta placa significa? Resposta: subida, engreme à frente. O que esta placa significa? Resposta: ponte baixa frente. O que esta placa significa? Resposta: cabos elétricos aéreos. O que esta placa significa? Resposta: passagem de nível à frente sem portões ou barreiras. O que esta placa significa? Resposta: passagem de nível à frente protegida por luzes e barreiras. O que esta placa significa? Resposta: passagem de nível à frente protegida por portões ou barreiras. O que esta placa significa? Resposta: o motorista deve parar quando o sinal vermelho acender. O que esta placa significa? Resposta: passagem de nível automática à frente. O que esta placa significa? Resposta: subida acentuada na estrada à frente, por exemplo, uma ponte corcunda. O que esta placa significa? Resposta: depressão acentuada ou mergulho à frente. O que esta placa significa? Resposta: série de lomadas ou buracos à frente. O que esta placa significa? Resposta: estrada escorregadia à frente. O que esta placa significa? Resposta: cais, canal ou rio desprotegido à frente. O que esta placa significa? Resposta: semáforos à frente. O que esta placa significa? Resposta: escola à frente. O que esta placa significa? Resposta: crianças em idade escolar atravessando a frente. O que esta placa significa? Resposta: crianças em idade escolar atravessando a frente. O que esses sinais juntos significam? Resposta: cuidado com as crianças atravessando. O que esta placa significa? Resposta: cavalos e pôneis acompanhados à frente. O que esta placa significa? Resposta: possibilidade de gado ou animais de fazenda à frente. O que esta placa significa? Resposta: possibilidade de ovelhas à frente. O que esta placa significa? Resposta: veados ou animais selvagens à frente.
O que esta placa significa? Resposta: ventos cruzados à frente. O que esta placa significa? Resposta: faixa de pedestres à frente. O que esta placa significa? Resposta: túnel à frente. O que esta placa significa? Resposta: perigo de queda de pedras à frente. O que este sinal significa? Resposta: possibilidade de aeronave voando baixo. O que esta placa significa? Resposta: um motorista deve dirigir pelo lado esquerdo. O que esta placa significa? Resposta: cruzamento de bonde à frente. O que esta placa significa? Resposta: obras à frente. O que esta placa significa? Resposta: estrada escorregadia. O que esta placa significa? Resposta: a estrada estreita à esquerda. O que esta placa significa? Resposta: a estrada estreita a partir da direita. O que esta placa significa? Resposta: a estrada estreita em ambos os lados. O que esta placa significa? Resposta: sinalizador à frente. O que esta placa significa? Resposta: semáforos temporários à frente. O que esta placa significa? Resposta: tráfego em mão dupla. O que esta placa significa? Resposta: faixa lateral fechada. O que esta placa significa? Resposta: faixa lateral de 3 fechada. O que esta placa significa? Resposta: faixa de impedimento fechada à frente. O que esses sinais juntos significam? Resposta: fim do desvio. O que esta placa significa? Árabe Alif. Resposta: o tráfego deve voltar para a faixa da esquerda à frente. O que esta placa significa? Resposta: o tráfego deve cruzar para a faixa da direita à frente. O que esta placa significa? Resposta: início da reserva central ou obstrução. O que esta placa significa? Resposta: fim da reserva central ou obstrução. O que esta placa significa? Resposta: faixa de bonde esquerda. O que esta placa significa? Resposta: lascas soltas na estrada. O que esta placa significa? Resposta: provável fila de trânsito à frente. O que esta placa significa? Resposta: superfície irregular. Quando o titular de uma carteira de habilitação provisória deve exibir placas L em seu carro? Resposta: sempre que estiver dirigindo. Qual é o número máximo de passageiros que podem ser transportados em um veículo conduzido pelo titular de uma carteira de habilitação categoria B? Resposta: 8 passageiros. Quando o titular de uma carteira de habilitação de aprendizagem da categoria W pode transportar um passageiro? Resposta: somente quando o passageiro também possui uma carteira de habilitação da categoria W e o veículo é projetado para transportar um passageiro. Quando uma criança menor de 16 anos pode dirigir um trator em uma via pública?
Resposta: crianças menores de 16 anos não estão autorizadas a dirigir um trator em uma via pública, onde as placas L devem ser exibidas nos carros. Resposta: na dianteira e na traseira. Como um motorista calcularia o peso total máximo permitido de seu veículo? Resposta: somando o peso sem carga do veículo à carga permitida. Qual é a massa máxima autorizada MMA de um carro que pode ser conduzido pelo titular de uma carteira de habilitação da categoria B? Resposta: 3.500 kg. Qual é o peso bruto máximo de um veículo que pode ser conduzido pelo titular de uma carteira de habilitação da categoria B? Resposta: 3.500 kg. Um motorista pode usar combustível diesel verde com desconto em um carro em uma via pública. Resposta: o diesel verde nunca pode ser usado em um carro. O que o motorista deve verificar ao estacionar seu veículo? Resposta: que cumpram as marcações e placas obrigatórias. Quando um trator ou veículo de trabalho deve ser equipado com um espelho retrovisor? Resposta: um espelho retrovisor deve sempre ser instalado. Qual a distância após uma faixa de pedestres que um motorista pode estacionar para fazer uma entrega? Resposta: 5 metros. Quais luzes são recomendadas para estacionar ou deixar um veículo por um curto período de tempo no acostamento à noite? Resposta: luzes de presença dianteiras e traseiras para alertar outros usuários da estrada sobre a presença do veículo.